Vamos adorar o Senhor. Eu já peço para que você abra o teu coração. Daqui a pouquinho nós já vamos entrar na palavra e você será abençoado. Quem quer ouvir uma palavra de Deus para o seu coração? Então aplauda Jesus nesse momento. Se coloque de pé, vamos ler o texto sagrado. Alô, estúdio. Que Deus abençoe aos ouvintes. Recebam a doce e gloriosa paz de Jesus. Você que chegou agora também, receba a paz do Senhor. Quem recebe essa paz? Quem recebe essa paz? Dá um glória, deixa eu ver se recebe. Que Deus abençoe, a sua presença é de muita valia, não só para nós, mas para Deus, tá bom? Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Dá um sol maior, Bruno, será que sai? Sol maior? Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Gênesis capítulo 22. Quem encontrou, diga amém. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Posso ouvir um amém? Curve a tua cabeça. Senhor, fala conosco, meu Deus, através da sua palavra. Eu sei que o Senhor é aquele que brada no recôndito do trovão, e no lugar santíssimo só ouvimos a tua voz. Nós não contemplamos a sua face, nós não contemplamos o teu agir, mas nós sentimos a tua presença e ouvimos a sua voz. Nós entramos aqui nesse santo lugar, Senhor, para ouvir não o que nós necessitamos ouvir, ou melhor dizendo, não o que queremos ouvir, mas sim o que a nossa alma, o que a nossa vida necessita ouvir. Eu sei que o Senhor tem uma palavra direcionada para o meu coração nesta manhã, e quantos creem assim, diga glória a Deus. Se assenta, aplauda ao Senhor, mantenha a Bíblia aberta e glorifica Ele com muitas glórias, muitas glórias, muitas glórias. Tem glória a Deus. Amados, queridos, damas e cavalheiros que me escutam nesta oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre Abraão, e não só sobre Abraão, mas a fé que Deus injetou sobre a vida dele. Abraão, você sabe, ele é conhecido como pai de multidão, pai de uma multidão. Por quê? Porque Deus o chamou de Ur da Caldeia para dar o começo à nação de Israel, e por causa da sua fidelidade, da sua fé, ele também se tornou pai de todos os crentes de todos os tempos. Então a palavra Abraão não é só limitada ao termo étnico, ou seja, não só a Israel, mas a todos os que creem em Cristo pela fé. Deixa eu ver quem crê. Alguém? Tem alguém que crê em Cristo, em Deus pela fé? Então Abraão também se tornou nosso pai. Aonde está escrito isso? Não é heresia não. Gálatas capítulo 3, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai nos dizer que Abraão, que creu em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. E sabei, pois, que os que são da fé também são filhos de Abraão. Isso está em Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7. Então não é uma heresia. De fato, todos os que creem em Deus
são filhos do pai na fé, Abraão. De fato, Abraão é nosso pai na fé, porque ele foi aquele que nos deu a fé para vivermos e sermos herdeiros da promessa. Quantos creem? Agora, o capítulo 22, ele é um capítulo tanto emblemático quanto figurado. Emblemático devido ao número de revelação profunda no que tange a fé. Emblemático porque é um capítulo de provação e ninguém gosta de estar na provação. Mas também é figurado porque tem um sacrifício em que o Cordeiro substitui Isaque, assim como Cristo nos substituiu no Calvário. Eu sei que você já deve ter ouvido essa pregação em algum lugar, mas eu quero trazer algo totalmente diferente, totalmente aquilo que passa às vezes oculto sobre os nossos olhos no texto. E eu quero trazer às claras para você esse entendimento de quão profundo é esse capítulo. Quem tem a fé igual de Abraão aqui? Eu sei que você já ouviu isso, mas eu amo esse texto porque esse texto fala de fé. Mas não fala só de fé, fala também de sacrifício. E se tem sacrifício, tem altar. E se tem altar, tem adoração, providência, tem a entrega. Veja que o contexto das palavras-chave desse capítulo é exatamente tudo o que acontece com quem é provado ou com quem está em provação. Tudo isso acontece. Quem está provado, quem está sendo provado, tem altar, tem fé, tem sacrifício, tem entrega, tem adoração, mas também tem providência, tem prosperidade, tem vitória, tem aprovação. Eu quero dizer para você que tudo isso faz parte da vida do crente, e tudo isso faz parte da vida de quem tem fé. Pedro vai dizer que a nossa fé é provada no fogo, muito mais valiosa do que o ouro. O ouro, quando ele é provado no fogo, o fogo traz legitimidade para ele. Assim como o fogo traz legitimidade para o ouro, a provação traz legitimidade para a minha e para a sua fé. É a provação que vai mostrar se a nossa fé é viva, genuína e verdadeira ou não. O fogo, quando o ouro é colocado no fogo, ele muda o seu estado. Ele sai da forma sólida para a forma líquida. Mas a diferença é que aquilo que brilha como ouro, mas não é ouro, no fogo ele vai perder o brilho. Mas o ouro não. O ouro, ele derrete no fogo. Ele derrete, mas ele nunca perde o seu brilho. Você está entendendo? A fé, assim como o fogo é provada no fogo, o ouro traz legitimidade. É ouro porque não perdeu o brilho no meio do fogo. Eu vim aqui dizer para você, se a sua fé é verdadeira ou não, você pode passar pela fornalha, você pode passar pelas águas, você pode passar pelo fogo, você pode ser provado, mas a sua fé vai continuar intacta, a tua fé vai continuar brilhando, brilhando, o fogo não vai arder em você. Por quê? Porque a sua fé está firmada em Deus. Pastor, estou na prova. Alguém está olhando e dizendo, vai morrer, vai acabar, vai desistir. Mas você está dizendo, não vou, porque a minha fé está intacta, a minha fé está firme, a minha fé é verdadeira e genuína. Deixa eu ver quem crê. Você está entendendo esse contexto? Olha que profundo. Agora, eu quero que você entenda isso, porque eu não vim falar só de provação, mas a provação é o que revelou a fé genuína, viva, que Abraão tinha. Agora, olha o capítulo 22, verso 1, já começa assim: e aconteceu que depois destes acontecimentos. A pergunta que eu te faço é: que acontecimentos que fizeram com que Deus provasse a Abraão? O que aconteceu
que levou Deus a provar em número, gênero e grau a fé de Abraão. Ora, esse texto do capítulo 22 está dando continuidade, fazendo reverência ao capítulo anterior, o capítulo 21. E se você olhar o capítulo 21, ele é um marco, ele é um sinal de Deus. Por quê, pastor? Porque você vai ver indícios da oscilação da fé de Abraão e de Sara na promessa. O capítulo 21, ele vai falar sobre o nascimento de Isaac. O nascimento de Isaac é um grande milagre, porque Sara não podia dar à luz a um filho. Ela já estava com 90 anos de idade, Abraão com 100 anos de idade. Então era algo impossível. E Deus dá um sinal dizendo: a promessa está de pé, Abraão. Mas na verdade esse sinal, qual é, pastor? É o sinal do riso lá atrás. Sabe por que o nome Isaac? Sorriso. Porque Sara agora está sorrindo de alegria. Ela faz um contraste. Hoje você me vê sorrindo por o nascimento dele, mas se você soubesse como eu ri de desdenhando da promessa lá atrás. Ela faz um contraste. Então, o nascimento de Isaac faz uma alusão ao riso de desconfiança de Sara quando Deus visitou na tenda. Ela riu, não riu de felicidade, ela riu dizendo: isso é impossível acontecer, para de bobagem. Oscilação da fé. Oscilação da fé. O segundo ponto do capítulo 21 é a precipitação de Sara e Abraão em cumprir a promessa. Por quê? No capítulo 21, Abraão despede Agar e Ismael, seu filho, para o deserto, com medo de Ismael tomar a herança de Isaac. Medo, desconfiança. Mas tudo isso por quê? Oscilação da fé. Eu vou dar aqui a minha ama chama-se Agar, você vai se deitar com ela e pela lei do levirato, ela vai te dar um filho para você receber a promessa. Ou seja, em outras palavras, Abraão e Sara, pela oscilação da fé na promessa, queria dar um jeitinho brasileiro para ajudar a Deus a cumprir a promessa. Mas eu venho aqui te dizer que a fé genuína, ela não depende de circunstâncias e da nossa ajuda para Deus cumprir o que Deus tem conosco. Deus, ele faz independente do nosso auxílio, porque ele é Deus por excelência. E se ele falou algo ao teu respeito, levanta a tua mão para você receber. Deus irá fazer do modo dele. Não precisamos dar ajuda para Deus para cumprir a promessa, porque quem vai cumprir a promessa é aquele que te prometeu. A promessa será cumprida para aquele que é fiel. O que prometeu no começo será fiel para cumprir no final. Só que Sara e Abraão oscilaram na fé. E eu não vim aqui julgar Abraão. Não, porque eu sei que eu e você também tem momentos na nossa vida que oscilamos a nossa fé e duvidamos, às vezes rimos, desdenhando daquilo que Deus nos prometeu. Porque a gente olha com um olhar humano para a promessa. Mas a promessa de Deus está em outra realidade. Quando Deus promete para você, querido, Ele não só está vendo quem você é, Ele também está vendo quem você será. A promessa é para um tempo de uma outra realidade. Talvez hoje você está caído, mas Deus está falando: é o Senhor contigo, varão valoroso. Eu vou te honrar lá, tu serás valoroso lá na frente. Moisés, tu vai libertar este povo. Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Você já parou para pensar que Deus muda o nome de Abraão antes de cumprir a promessa? Deus fala: você não é mais Abrão, você é pai de uma multidão. Mas Deus, como que ele é pai de uma multidão se ele ainda nem teve filho? É o que eu digo, Deus não vê só o seu momento, Deus está vendo quem você será lá na frente. Como você vai chegar eu não sei, mas o céu já está dizendo: vai chegar.
vai conquistar, vai conseguir. Se você acredita nessa palavra, pula dessa cadeira e libera o teu grito de glória agora, em nome de Jesus. Você vai chegar. Diga para 3 aí perto de você: você vai chegar, não importa como. Se Deus falou, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir na terra dos viventes. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem acredita. Libera o teu grito de glória agora. Capítulo 21 termina do verso 22 ao 34 com Abraão fazendo uma aliança com Abimeleque, ou vice-versa, Abimeleque fazendo uma aliança com Abraão. Por quê? Quem é esse Abimeleque? Esse Abimeleque é o mesmo Abimeleque que, quando ele passa pelas Filistias, pela terra filistia, mente, não mente, mas oculta, porque Sara de fato era meia-irmã de Abraão, de fato. Só que ele oculta a parte de que ambos têm um relacionamento conjugal. Aí Abimeleque olha para Sara e diz: nossa, para 65 anos, ela é muito bonita. E ela é o que sua? Ela é minha meia-irmã. Aí Abimeleque cresce o olho e diz: eu quero tomá-la por esposa. E sabe o que Abraão faz? Pode levar. Mas Deus não havia prometido que Sara seria mãe de multidão? Mudou o nome dela de Sarai para Sara. Só que Abraão, por oscilar na fé, está dizendo: tá tarde, não vai acontecer, então pega logo. Aí sabe o que acontece? Deus intervém. Diga comigo: Deus intervém. Deus dá um sonho para Abimeleque, dizendo: Abraão está falando, está ocultando, de fato ela é irmã dele, mas também é esposa. Deus dá um sonho para ele. Tem coisa na nossa vida, meu querido, e você vai concordar comigo, se não fosse a mão de Deus intervindo, diga a verdade, se não fosse a mão de Deus impedindo você, quando você disse: eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, aí a mão de Deus, aí chega o céu e intervém. Não vai não, porque tem palavra profética sobre ti, tem óleo sobre a tua cabeça, tem cumprimento do céu sobre a tua vida. Não vai não. Se não fosse a mão de Deus aquele dia, você não estaria mais vivo. Ah, se não fosse a mão de Deus, se não fosse os céus trabalhar ao seu favor, eu vim aqui liberar esta palavra. Os céus estão em movimento, tem vitória, tem promessa de Deus vindo na tua direção. Meu filho, são momentos que Deus traz à tona, e eu vou dizer algo, é por isso que Deus provou Abraão, porque toda vez que a nossa fé oscilar, nós não estamos preparados para receber a promessa. Deus não vai te entregar se você não puder suportar. Primeiro Deus vai ver se a sua fé está genuína, se a sua fé está firme, se a tua fé é verdadeira. Por quê? Porque Deus conhece a tua estrutura, Deus sabe que você vai chegar, mas para chegar você precisa estar preparado. Você já parou para pensar por que Deus unge a Davi a rei, mas Davi, depois de ungido, não vai para o trono? Ele volta a apacentar as ovelhas. Sabe por quê? Porque embora Davi tivesse unção sobre a tua cabeça, ele não tinha maturidade e nem história para assumir o trono. Primeiro Deus vai escrever a tua história, primeiro Deus vai te dar sustentabilidade para você chegar na promessa e se estabilizar e viver a promessa que Deus colocou. Alguém olhava para Davi e diz: Davi, como que você conseguiu chegar? Foi amigo
amigo de quem? Foi a mão de Deus que escreveu a minha história. É o Deus que me prometeu, que está cumprindo na minha vida a história, a promessa está se cumprindo, porque o Deus que me vê no processo também é o Deus que vai honrar a minha vida no propósito. Você está entendendo? Parece que a pilha do relógio acabou. Quando estamos para viver uma promessa, parece que tudo vem e rema contra a maré. Parece que a pilha do relógio acabou, parece que o tempo não anda. Mas eu vim aqui profetizar para quem acredita, já levanta a mão. Deus vai trocar a pilha do relógio hoje, e o que estava parado vai começar a ganhar velocidade, vai começar a caminhar, vai começar a levantar. Prepara, porque Deus vai mudar o tempo da tua vida hoje. Vai viver promessa, vai viver propósito, vai. Para viver você precisa da fé. Escuta isso que eu vou te dizer. Para viver as promessas você precisa da fé. Você tem que viver pela fé. É aí que Deus prova Abraão. Deus vai provar ele, exatamente por causa disso. Será que Abraão está firme? Não era uma dúvida de Deus, porque Deus já havia determinado. Mas Deus queria mostrar para Abraão que sem fé ele não poderia viver aquilo que ele prometeu. Porque Deus não precisa da sua fé para fazer, mas você precisa da sua fé para receber. Anotou essa? Pega, porque a batata é quente. Quem disse que Deus precisa fazer por causa da sua fé? Ele não precisa da minha e da sua fé para fazer, querido. Ele não precisa, amada, da minha e da sua fé para fazer. Mas eu e você precisamos da fé em Deus para poder receber. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cadê a sua fé? Não tem como. Era Deus levando Abraão para um novo patamar, para um novo nível de espiritualidade. Aí Deus decide provar. Olha o texto: depois desses acontecimentos. Esses são os acontecimentos. Deus provou a Abraão e disse: Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali no monte em que eu te disser. Queridos, olha que profundo isso aqui. Olha que profundo isso aqui. Veja a obediência da fé. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, ele já se prontifica: eis-me aqui. Isso é a obediência da fé. Porque a fé, só tem fé quem crê. E quem crê, ele obedece e se submete àquilo que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, não tem como você crer sem obedecer e sem se submeter àquilo que você acredita. Você precisa se submeter. Você precisa obedecer àquilo que você crê. Senão você não crê. A palavra crer é exatamente isso na sua definição. Então veja que Abraão tinha fé. Entenda isso, não é porque a nossa fé oscila que nós não temos fé. Não, ele tinha fé porque ele se prontificou e obedeceu. Agora, olha que interessante, o verso de número 3 vai dizer assim: então se levantou Abraão pela manhã. Bom, se ele se prontificou e pela manhã ele levantou para obedecer o que Deus falou, então Deus falou com ele que horário? Na madrugada ou na noite. E qual foi? O que ele tinha sobre os seus olhos? Se ele estava de noite ou de madrugada, se ele olhou para o céu, o que ele viu?
As estrelas, o firmamento. Foi nesse contexto, nesse cenário geográfico que Deus pediu: me dá Abraão, me dá melhor Isaac. Só que olha que paradoxo. O mesmo Deus que lá atrás falou: Abraão, eu tenho uma promessa para te fazer. Olha as estrelas do céu. Olha as estrelas do céu, Abraão. A sua descendência serão como as estrelas do céu. Então, ao mesmo tempo que Abraão, o Deus de Abraão estava pedindo uma promessa, Deus está dizendo: a tua promessa está de pé. Olha o que você está vendo. Olha o que você está vendo. O que eu prometi lá no começo ainda está de pé. Mas e a sua fé? Entenda que nunca foi Isaac. Nesse texto aqui nunca foi Isaac, foi a fé. A prova era a fé de Abraão. Agora olha que interessante. Prepara para eu dar um bug na sua cabeça. Olha o verso 2. O que Deus diz: toma agora o teu filho, o teu único filho. É Deus falando. Como que Deus fala que Isaac é o único filho, se antes de Isaac já tinha Ismael? É Deus que está falando. São coisas que passam desapercebidas no texto. Como que Deus fala? Pega Isaac, o teu único filho, se Ismael é antes de Isaac e ainda vive. Por que Deus está falando o teu único filho? Parou para pensar? A palavra no original é Isaac Ashid. E Ashid vem da raiz Yeshad, atribuída a Deus, unidade. Lembra-te, Israel, o Senhor vosso Deus é o Yeshad, Senhor, Yahvé, Yahvé Yeshad, que é o único Senhor. Então, a palavra Yashid não está falando de numeral, está falando de ser um. Está falando de o pai e o filho serem ligados em um propósito, unigênito. A palavra unigênito é exatamente isso. Assim como o pai é, o filho também é. Estão ligados em um propósito, unigênito. Então, quando Deus está falando para Abraão: Abraão, pega Isaac, o teu unigênito. Deus está falando assim: Isaac, ou melhor dizendo, Abraão, você e seu filho Isaac estão ligados. Mas a pergunta que eu faço é: o que ligava Abraão a Isaac? A promessa. Então, olha que profundo. Deus não estava pedindo só o filho, porque filho Abraão tinha outro. Ele estava pedindo a promessa. Abraão, a promessa que eu te fiz, eu vou cumprir nele. Mas você tem coragem de deixar no meu altar e sacrificar tua promessa através dele? Então Deus pediu para Abraão sacrificar, não foi só Isaac, foi a promessa. Tudo que ele planejou, tudo que ele confiou, tudo que Deus havia te entregado, tudo que Deus havia pedido. Olha que profundo. Só que Abraão faz o quê? Ele recua? Ele vai. Por que ele vai? É aqui que entra o ponto. A questão que eu quero dizer para você, abra comigo lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, no verso 19, melhor dizendo 17. Hebreus capítulo 11, verso 17. Olha o que vai dizer: pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Ele ofereceu Isaac pela fé. Então Abraão deixou tudo no altar, no Moriá, pela fé. Ele tinha tanta fé. Olha o que vai dizer. Sim, ele ofereceu Isaac quando foi provado. Aquele que recebera as promessas
ofereceu o seu unigênito. Então Abraão não ofereceu Isaque sem saber que ele era a promessa que Deus tinha feita para ele. Abraão sabia que Isaque era o unigênito, que em Isaque estava a promessa que Deus fez para ele. Ele foi ciente. Mas então por que ele foi? Pela fé. Aí olha o que o texto vai dizer: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então Abraão, ele foi para oferecer, meu amado, assim ó, tudo bem, o Deus que me fez a promessa que a minha descendência seria como as estrelas do céu, está me pedindo a minha promessa, o meu filho da promessa que ele vai cumprir. Mas se é o mesmo Deus que fez a promessa, é o Deus que está pedindo, então eu vou fazer. Por quê? Porque esse Deus é poderoso. Eu ofereço Isaque, mas a promessa continua de pé. Por quê? Porque se eu sacrifico, Deus vai ressuscitar, porque a promessa está nele. Eu vim aqui dizer para você algo, meu filho. Talvez você está pensando em que a promessa morreu. Pastor, Deus prometeu, mas olha a minha casa, olha a minha família. Deus está dizendo: continua, porque ainda que derrubem, mas a fé continua intacta. A promessa deve continuar de pé. Continua crendo, continue acreditando. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. O segredo de Abraão não é como, mas é que Deus vai fazer. Não sei como, mas Deus vai fazer. Se preciso, vai ressuscitar. Olha que fé. Você tem essa fé? Você acredita nisso? Você acredita nisso, que Deus é poderoso para acreditar, para você acreditar que Deus, se preciso for, ressuscita. Se preciso for, Ele vai tirar Lázaro da cova. Se preciso for, o leão vai ter que jejuar. Eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa é certa: Ele irá fazer. Deixa eu ver quem acredita que Deus vai fazer. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem acredita. Pula dessa cadeira, libera o seu grito de glória agora em nome de Jesus. Deixa eu ver quem recebe. Ali já recebeu, lá também já recebeu. Recebe aqui, recebe lá. Toma posse dessa palavra. Eu não sei como Deus vai fazer, mas o que eu sei é que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Creia, não importa como, Deus irá fazer. Oh, glória, você tem pelo menos 30 glória aí na sua boca? Deixa eu ver aqueles que acreditam se estão aqui. Deixa eu ver aqueles que creem se estão aqui. Se creres, tu verás a glória de Deus. Não importa como, diga para alguém: não importa como, creia que Deus irá fazer. Eu não sei como, mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. Abraão foi para o altar, foi deixar no altar o melhor, com essa perspectiva. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Ele tinha tanta convicção nisso, que é a perseverança da fé. Deus desencadeou nele a perseverança da fé. Qual é, pastor, a perseverança da fé? Ele tinha tanta fé nisso, que Deus ia fazer alguma coisa, que ele abadou o jumentinho e falou: ó, fica aqui, eu e Isaque, nós vamos subir, adoraremos a Deus e nós vamos voltar. Se você olhar no verso 5, Abraão diz: voltaremos. Ele não falou que ia voltar sozinho. Eu e o menino vai subir, mas nós dois vamos voltar. Aí Isaque questiona: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? Deus vai prover. Eu não sei como, mas nós vamos voltar. É a perseverança da fé, querido. Escuta o que eu vou te dizer. Pega essa e anota. Se no meio da provação a sua fé falhar, nunca foi fé, foi incredibilidade. Porque a fé genuína
faz você prevalecer no vale, faz você prevalecer na cova, faz você prevalecer no deserto. É a fé genuína que vai te manter de pé, é a fé verdadeira que vai fazer você prevalecer. Olha para a tua caminhada, até aqui você chegou, mas se você olhar para trás, quem crê, quem vê não acredita que você chegou. Porque você chegou por causa da fé, porque eu acreditei que Deus ia mudar, porque eu acreditei que Deus ia me levantar da cinza. Deus vai levantar os valentes aqui hoje. Deus vai levantar, não é os covardes. Deus não vai levantar os que retrocedem. Os que retrocedem vão voltar para casa sem nada. Mas aqueles que permanecem pela fé, aqueles que vão prosseguir pela fé, estão aqui, estão me ouvindo agora. Persevera pela fé. Oh meu Deus, se coloca de pé nesta manhã. Se coloca de pé, você que acredita nessa palavra, você que toma posse dessa palavra. Continua pela fé, continua pela fé. Deus vai fazer, Deus vai levantar, Deus vai restaurar, Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei qual é o deserto de provação. Eu não sei qual é o altar que Deus mandou você entregar tudo. Mas a palavra que eu libero é entrega. 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 É o sacrifício da fé. Entrega. Altar não, para Deus não é o pior. Abraão levou o melhor. O que você trouxe para oferecer no altar de Deus hoje? Deus falou na madrugada, ele obedeceu. Entrega, Abraão, se entrega. Entrega. O que Abraão tinha? Não tinha mais nada senão a promessa. Deus estava dizendo a Abraão: tudo que você tem está em mim. Tudo que você tem está em mim. E entenda isso. Sabe por que Deus permite a aprovação na sua vida, na minha vida? Porque sem ela você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tenha. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tenha. Abraão não podia recuar, porque tudo que ele tinha estava em Deus. E é esse Deus que vai mudar a tua vida aqui hoje. É esse Deus que está bradando: filho, eu vou liberar providência. Hoje eu vou desencadear vitória, virtude na sua vida, na sua família. Prepara, porque a fé que vai romper hoje em fé. Deixa eu ver quem vai romper. Deixa eu ver quem vai vencer. Deixa eu ver quem vai vencer pela fé. Pela fé de Abraão, Deus vai abrir a porta. Você não está vendo, mas pela fé de Abraão, Deus vai salvar a tua casa. Você não está vendo, você pode até não ver, o diabo pode até zombar de você, mas a tua fé vai romper hoje a vitória. A tua fé vai dar o prato da vitória, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver quem acredita. Deixa eu ver quem crê. Pula dessa cadeira, libera o seu grito de glória agora. Se você veio dar glória a Deus, está liberado. Se você veio dar lugar para Deus, entrega hoje tudo nesse altar. Deixa eu ver se tem entrega. Deixa eu ver se tem altar. Homem de fé levanta o altar aonde ele chega. Aonde ele chega, ele restaura o altar. E Deus derrama fogo. Deixa eu ver se tem altar. Tem fogo, tem lenha, tem altar. Deixa eu ver o teu sacrifício de glória. Deixa eu ver o teu sacrifício de louvor. Prepara para você viver as promessas de Deus.
Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: filho, eu faço uma nova aliança nesse altar. Eu faço uma nova aliança para dizer que a promessa está de pé. Quando Isaac brada: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele solta uma das frases mais icônicas e mais antagônicas: Deus proverá, Yahvé Jireh, Deus proverá. A provisão não é só Deus suprir o que te falta, a provisão é Deus abençoar aquilo que Ele te deu, é Deus abençoar aquilo que Ele preparou. Prepara, porque Deus está dizendo: eu não vou só providenciar, mas eu vou multiplicar, eu vou abençoar. Você vai ter para dar e para vender. Oh meu Deus, eu sinto a presença dEle aqui no nosso meio. Eu sinto Ele aqui no nosso meio. Se é o Senhor, deixa Ele te tocar. Se é o Senhor, deixa Ele te envolver nesse manto de glória. Aonde você estiver, na sua casa, aonde você estiver, que esta presença seja notória. Eu já encerro aqui. Quando Ele vai oferecer o menino, o cutelo na mão, quando Ele vai imolar Isaac, a Bíblia diz que aí os céus bradou. O céu brada, Bruno, dizendo: Abraão, não faças tal, porque agora sei que tu temes a Deus. Agora sei que a sua fé está firmada. Agora sei que nada vai abalar a sua fé, Abraão. Agora sei que nada vai impedir da promessa se cumprir. Você está preparado, Abraão? Porque eu faço uma aliança contigo. Aí o verso 13. Olha o que diz no verso 13. Olha o que diz no verso 13. Verso 13 de Gênesis 22. Sabe o que diz? Porém, ó, Gênesis 22, verso 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou. Mantenha os teus olhos fitos nos céus, porque a sua promessa está no céu, Abraão. Mas ela vai se cumprir ainda aqui na terra. Mas Deus está dando a direção para você, da onde que virá teu socorro, a tua promessa, a tua provisão. Deus está falando: Abraão, em meio às provações, continua olhando para o céu, porque é de lá que vem a providência, é de lá que vai vir o socorro, é de lá que vai vir o cumprimento da promessa. Abraão, assim como eu te prometi, continua olhando, continua mirando para o alvo, continua, porque é de lá que veio o Cordeiro de Deus, é de lá que veio a minha e a tua salvação, é de lá que vai vir o cumprimento da promessa para mim e para a tua vida. Deixa eu ver se você crê. Eu quero orar por você. Você que acredita que tem promessa, que tem resposta de Deus, corre aqui para o altar. Eu quero orar com você que acredita que Deus tem mudança para a tua vida hoje. Se você veio aqui pela fé, você veio no lugar certo. É o lugar que Deus preparou para você entregar tudo, para você entregar a sua vida, para você entregar a tua família, para você entregar o teu ministério. Deixa no altar, deixa na presença. Isso, filho, venha. Isso, filha, venha, amada. Em nome de Jesus, hoje Deus vai marcar um encontro aqui nesse altar. Será o altar da providência, será o altar da transformação, será o altar da mudança, será o altar das promessas. Oh, aleluia. Será o altar da vitória. Deus está dizendo: hoje aqui vai ser um marco para mudar a sua história. Hoje vai ser o marco da onde eu providenciei na tua vida pela fé. Prepara para viver o sobrenatural de Deus. Prepara para viver o sobrenatural de Deus. Prepara para viver o que você ainda não viveu. Tudo
tudo que você tem é Deus, então é Deus que você terá, é de Deus que você receberá. Deus quer ouvir o seu glória. Será que tem alguém aqui que quer ser amigo de Deus? Será que tem alguém aqui que quer receber as promessas de Deus? Que quer viver o sobrenatural de Deus? Eu quero orar com você. Estenda suas mãos. Todos vocês que estão aqui no altar querem esse compromisso com Deus. Você que está na sua casa quer um compromisso com Deus. Ore conosco agora. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão aqui nesse altar, que por mais que sejam provadas no fogo, o fogo não arderá sobre elas. Fornalha não queima quem serve a Jesus. Fornalha não queima quem serve a Jesus. Ó Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu te peço, meu Deus, sela o nome deles no livro da redenção da humanidade. Firme as tuas promessas e grave elas no nosso coração, na nossa mente, no nosso andar, no nosso falar, no nosso assentar. Confirma, meu Deus, a tua grande vitória, em nome de Jesus. Sela esta aliança, Senhor. Mostra para o teu filho que a promessa ainda está de pé. Mostra para a tua filha que o teu nome é grande, que é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem a salvação, é do Senhor que vem a providência, é do Senhor que vem a mudança. Muda agora, Senhor, o ambiente em que nós estamos inseridos. Mude agora, Senhor, tudo que está parado, tudo que estava caído, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem acredita. Pode liberar um glória e aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor.